nós estamos apresentando mais uma vez o nosso programa Missão de Amor, que é uma cura, uma jornada pela cura. E a nossa intenção é auxiliá-los. Eu sou Solange Matilde, sou psicóloga e psico-oncologista. E a nossa ideia é trazer para você hoje um estudo que vem se apresentando e vem se mostrando a respeito do estresse e a doença. Existe uma relação direta do estresse com a doença. Nós vamos colocar alguns slides à sua disposição e você vai começar a entender como isso pode ajudar a condição de suscetibilidade para o seu corpo adoecer. Então vamos imaginar que os níveis elevados de estresse que provavelmente você tem, como qualquer outra pessoa tem, ele pode influenciar na sua vida emocional. E aumentando o seu estresse, e seu estresse principalmente emocional, você leva o seu corpo a ter uma suscetibilidade com as doenças. Quando eu falo suscetibilidade, eu quero dizer que o seu corpo fica mais fragilizado e neste momento de um alto estresse e de um descontrole emocional, a doença pode aparecer. Ela pode ser uma doença simples, como ela pode ser uma doença grave, como o câncer. E você já sabe, se nos acompanha, que nós estamos sempre falando do paciente de câncer. Como nós podemos ajudá-lo, quais as informações que nós podemos trazer, para que, se você for uma pessoa que está diagnosticada, você pode levar melhor esse tratamento, você pode ter uma condição especial na questão da operação, a quimioterapia, a radioterapia, com relação principalmente à cura, né, que é muito importante você aprender a dominar o seu estresse se você perdeu o controle em algum momento. A cura também vai depender desse controle de estresse. E a tua qualidade de vida também vai depender da qualidade com que você leva a sua vida, principalmente as questões estressoras da sua vida, que podem ser inúmeras. Bem, o estresse ele pode ser crônico, como ele pode não ser crônico. Crônico quer dizer um estresse que você tem o tempo inteiro. Não é um estresse agudo, que aconteceu alguma coisa, alguém morreu, ou você perdeu o emprego. Então você precisa realmente de uma adaptação. Todos nós fazemos essa adaptação, até para coisas boas. Por exemplo, se eu estou desempregada e eu consigo um emprego novo, eu fico estressada para começar a trabalhar. Ou se eu encontro um namorado novo, isso também é uma condição de estresse. Então a ideia é que você aprende a se adaptar a todo e qualquer estresse que acontece na sua vida e ele passa. Simplesmente assim ele passa. Crônico é quando você diariamente já levanta cansada e tem dificuldades com relação à sua vida diária. Então ele permanece. É como, por exemplo, uma rinite. Você tinha uma rinite de vez em quando e essa rinite começa a aparecer persistentemente. Então todo dia você tem um ataque de rinite. Então já é uma rinite crônica. Vamos imaginar que o estresse crônico ele leva à supressão do sistema imunológico. Em algum dos nossos programas, nós já falamos que o nosso sistema imunológico pode ficar suprimido. Isso quer dizer, ele pode ficar enfraquecido. E o estresse é uma condição muito importante para que o seu sistema imunológico realmente caia. Um dos indicadores disso é se você, por exemplo, tiver um resfriado constantemente, né? Todos nós ficamos resfriados, ou todos nós temos de vez em quando uma afta, uma herpes, isso é natural que aconteça. O problema é quando eu tenho um resfriado atrás do outro, ou quando eu tenho aftas ou herpes constantemente. Isto é uma indicação de que você está estressado e que você está perdendo este controle. Então, estresse crônico e sistema imunológico leva a baixa desse sistema imunológico. E, naturalmente, você fica mais suscetível à doença. E, evidentemente, você também pode ter mais problemas emocionais. Então, sempre uma coisa está relacionada à outra. Como você lida com a vida, isso te estressa. O estresse, através de vários hormônios que nós temos no corpo, ele dá sinais de perigo, né? Então, quando você tem sinais de perigo, o seu corpo precisa ficar pronto para reagir a essa ameaça. Então, novamente, se você está no trânsito e alguém te fecha e você fica agitado e nervoso, tudo bem, depois que ele passa, isso vai embora, tudo bem. Mas aí você lembra que você tem uma conta para pagar,
que você tem escolas dos filhos, você está arriscado a perder seu emprego, você gostaria de explodir com as pessoas, engole tudo isso. Né? Então, diariamente, o teu estresse vai se tornando crônico e o seu sistema imunológico vai cada vez baixando. E você pode ter uma doença simples como ter uma doença grave. O que acontece com o câncer? Todos nós produzimos células cancerosas. Qualquer pessoa normal produz células cancerosas. A célula cancerosa é uma célula que perdeu a identidade. Em algum momento no nosso corpo, ela teve uma alteração por diversos motivos e ela acabou perdendo a identidade. Neste momento, o sistema imunológico deveria combater essa célula que está inalterada. Quer dizer, ela faz parte do seu organismo, mas ela já não responde à identidade funcional da célula. Então, vamos imaginar uma célula de fígado. É uma célula que tem diversas funções no fígado. Essa célula com alteração, por exemplo, na hora de se multiplicar, ela sabe que ela não pode passar de uma linha, porque tem uma outra célula de câncer. Desculpe, não uma célula de câncer, uma célula normal. A célula de câncer, ela não respeita esses limites. Ela começa a se multiplicar, multiplicar, multiplicar e ela destrói o fígado. Então, ela tem um DNA alterado e ela deveria ser combatida pelo sistema imunológico e não foi. Isso quer dizer que sistema imunológico e estresse pode levar, sim, à questão de desenvolvimento do câncer. Lembrando que não é só o estresse, né? A gente tem um problema genético, as pessoas, principalmente a linhagem feminina, materna, né? Se a mãe, a avó ou alguma mulher da família já teve um câncer, a tua probabilidade aumenta. Né? Alguns cânceres de intestino também são genéticos. Então, as pessoas que têm, pode ser tanto a linhagem genética da mãe ou do pai, e aí você vai vendo em todas as gerações alguém com câncer de intestino. Então, você pode ficar muito mais alerta com relação ao estresse, com relação à alimentação, com o que você bebe, com o que você come e assim por diante. Toda questão emocional pode levar você ao estresse, né? E o estresse também pode levar você a uma questão emocional muito forte, um descontrole. E aí sempre vai estar ligado ao adoecimento. Esse desequilíbrio sempre vai produzir essa alteração anormal das células, trazendo uma série de problemas. E o seu corpo fica sem condição de destruí-las. O sistema imunológico é um sistema muito especializado, né? Existem células que são como se fosse um patrulheiro, um policial, que ela deve permanecer no seu corpo vigiando. Nós chamamos isso de vigilância imunológica. Então, essa célula deve passear por todo o seu corpo e toda alteração ela deve comunicar à central. E essa central vai fazer uma análise de que tipo de célula é essa e vai mandar as células de defesa que podem destruir esse organismo. Então, basicamente, é assim que o sistema imunológico funciona. Então, a quantidade de estresse emocional causado por fatores externos, principalmente, você pode começar a aprender a lidar com ele. Porque, veja, uma pessoa pode ter uma explosão no trânsito e uma outra pessoa, no mesmo acidente, pode não ter uma explosão. E ela pode simplesmente deixar para lá, imaginar que aquela pessoa está apressada demais por algum motivo. Isso não causa um estresse. Então, o estresse sempre tem a ver com como você olha para a vida, como você está diante da vida. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Eu vou explodir o tempo todo por qualquer situação, porque uma pessoa olha torto para mim, ou eu só vou me estressar um pouco mais quando o problema realmente é grave. Então, isso é uma condição pessoal. Quando nós pensamos dessa forma, nós precisamos procurar ajuda para alterar os nossos hábitos, porque, evidentemente, por algum motivo, nós aprendemos a viver daquela maneira. Quando eu começo a ter consciência de que eu me estresso facilmente, eu posso encontrar mecanismos para melhorar isso. Para sua orientação, existe uma escala de readaptação social desenvolvida por Dr. Holmes e pelo Dr. Hare,
que dá uma tabela de estressores. Então, eles criaram esta tabela com uma numeração que você pode consultar, nós vamos deixar à disposição de vocês e nós vamos contando esses pontos. Então, vamos apresentar a escala de estresse, que a gente pode ter uma noção do nível de estresse que nós estamos vivendo. Vai aparecer aí na tela diversas condições e uma pontuação para cada condição. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha, por exemplo, a primeira que aparece é a morte de cônjuge. Eu incluo aí a morte de um filho também. Então, toda pessoa que está vivenciando a morte de cônjuge ou morte do filho, ela tem 100 pontos nessa tabela. A dificuldade, mesmo que a pessoa controle muito bem, isso é uma situação muito estressora. Então, nós consideramos 100 pontos. Nós olhamos na linha de baixo, tem divórcio por 73 pontos. Uma separação judicial, 65, prisão, 63. E depois você vai percebendo que na tabela existem situações também não difíceis, né? Então, nós podemos encontrar lá, por exemplo, casamento. Olha, casamento estressa, né? A festa do casamento, a maquiagem, o vestido, os convidados, isso lhe dá 50 pontos de estresse. Então, o estresse ele sempre vai trazer situações que acontecem fora do teu cotidiano. E você deve se readaptar. Então, nessa tabela, você vai poder ver uma série de situações. E você vai anotar os pontos, né? Então, você pode ver que existe até a questão de empréstimo, hipoteca, e até quando você vai pagar hipoteca também te estressa. Tá? Filhos saindo de casa, mudanças da responsabilidade do trabalho. Acho que o trabalho é uma das coisas que mais nos estressa, né? Todas as mudanças. Se a gente fica em tédio no trabalho, isso nos estressa, mas também se muda, também estressa. Então, nós vamos nos adaptando. E, novamente, eu quero dizer para vocês que isso depende de cada pessoa. Então, cada pessoa pode lidar bem com a situação e pode não lidar bem. Muitas vezes a gente também acha que lida bem e, na verdade, nós não lidamos bem. Simplesmente engolimos o sapo. Engolir o sapo traz muito estresse e traz muita doença. Quando você sentir que você não tem consciência sobre o seu nível de estresse, eu sugiro primeiro que você olhe essa tabela, some todos os seus pontos, né? Porque esses pontos não é simplesmente somar os pontos. Você tem que manter 300 pontos, pelo menos por 12 meses. Então, se você notar que nesses 12 meses você está pontuando 300 pontos ou mais, isso já é um indicativo de que o seu estresse está ficando crônico. Porque é bem verdade que a gente pode passar por uma situação e se desestressar. Mas se você não é esse tipo de pessoa, você está numa linha muito preocupante. Veja, o Dr. Hare, quando fez essa pesquisa, estabeleceu esta escala, porque é uma escala científica, 50% das pessoas que fizeram mais de 300 pontos durante esses 12 meses, esses 50% de pessoas adoeceram. Então, é muito importante que a gente tenha consciência daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida e dos conflitos que nós vivenciamos. O Dr. Holmes e Massuda, tem um trecho interessante que ele fala sobre essa questão do adoecimento, ele diz o seguinte: quando a vida está confusa demais e quando a maneira de lidarmos com o que nos acontece não dá os resultados que esperamos, o resultado é doença. Então, nós precisamos também aprender a lidar com a frustração. Ou precisamos aprender também a lidar com os nossos excessos de fantasia. Às vezes a gente pensa numa coisa muito mais alta do que a gente pode conseguir. A gente está apto a conseguir. Ou exageramos nas nossas expectativas. Então, tudo isso são fatores que você pode descobrir buscando terapia, buscando uma meditação, até mesmo através da espiritualidade, você pode aumentar o seu nível de consciência emocional, mental e corporal. Quando nós sugerimos que você faça algum tipo de atividade física, seja ela um simples exercício, caminhada, ou um tai chi, ou qualquer outra prática ligada à meditação, isso vai aumentar a tua consciência corporal. Importante dizermos também que
mente e corpo normalmente atuam separados. Então, a nossa luta, a nossa busca por informação para ser levada a vocês é que você compreenda que mente e corpo é uma única coisa, espírito também. Hoje nós falamos num indivíduo que é bio, né, corpo, psico, a mente, social, porque ele é um ser relacional, e as pesquisas mostram que nós precisamos de relacionamentos. Quem tem boa rede de apoio se cura mais rapidamente. Nós somos um ser espiritual, né? Eu, como psico-oncologista, eu tenho visto nos hospitais a importância que está se dando para a parte espiritual, seja qual for, né? Nós podemos utilizar nossa parte espiritual através de uma religião, mas não necessariamente, né? Nós podemos buscar a religiosidade. Então é importante também que você pense, além do seu estresse, e talvez o seu estresse aconteça porque você ainda não trabalhou a sua questão espiritual. Uma outra coisa importante, bastante nova, que está chegando agora, que é o ser ecológico. Nós estamos imersos num planeta, dentro do sistema, e nós fazemos parte desse planeta. Então, nós também somos um ser ligados à ecologia, inclusive a nossa ecologia emocional. Nós precisamos ser um todo. E assim que nós queremos contribuir com você, aumentando a sua consciência. Se você precisar de ajuda, procure um profissional. E se você especialmente estiver com câncer, procure um psico-oncologista. Tem um serviço muito interessante que trabalha com o programa Simonton, que nós vamos abordar ainda, que se chama Cora. O Cora atende as pessoas gratuitamente. Procure pelo Google, pela internet, que você vai conseguir. Nós também oferecemos diversos serviços espirituais que podem lhe ajudar nesse momento tão difícil. Nós queremos sempre contribuir com a sua saúde e nós estamos pensando em cura, seja ela do corpo, ou seja ela emocional ou espiritual. Procure sempre muitas orientações, leia, faça meditações. E se você tiver alguma dúvida e gostaria que nós respondêssemos, escreva-nos. Ou se você tiver uma crítica ou até um elogio, nós estamos à sua disposição. Nós temos todos os links aí abaixo que você pode nos contatar. Queria convidá-los para o próximo programa, que nós vamos falar estresse novamente, mas nós vamos juntar com personalidade e doença, né? Porque existem algumas personalidades mais estressantes do que outras. Então, nós lhe convidamos para o nosso programa e agradecemos a oportunidade que você nos dá de levar essa informação para a sua cura pessoal. Passe isso adiante e convide seus amigos para receber essas informações. Um abraço.